Não sei se acontece com vocês, mas comigo aqui eu venho vendo um fenômeno bem absurdo, para falar a verdade. Quanto maior a possibilidade de contato, de comunicação, pior é a comunicação, gente. Pior é a comunicação. E é um absurdo, gente. A gente precisa voltar a aprender a se comunicar. E é por isso que hoje eu vou falar aqui sobre aprenda a falar. Outro dia eu falo sobre aprenda a ouvir, mas aqui, aprenda a falar, tá? Por que aprenda a falar? Porque um dos maiores problemas que a gente vê hoje são problemas de comunicação e muitas vezes a gente se embanana muito, além de a gente interpretar errado o que o outro está dizendo, a gente não sabe se expressar, a gente não sabe falar, entende? E eu, como psicólogo, eu falo, psicólogos são especialistas em comunicação. Por quê? Porque eu fico o dia inteiro conversando, eu fico o dia inteiro batendo papo com as pessoas, trocando palavras, e muitas vezes eu fico o quê? Corrigindo o que a pessoa quer dizer. A pessoa diz uma coisa e fala, tá, então você quis dizer tal coisa. Isso, Jota. Às vezes acontece o paciente fala, Jota, não sei se você me entendeu. Eu falei, eu acho que eu te entendi. A sensação que eu tenho é que você blá 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 blá. Nossa, é isso, nossa, é isso mesmo. Isso mesmo. E o que você falou agora eu não tinha pensado. Enfim, esse é o meu trabalho. Não é nada extraordinário isso, mas é o meu trabalho. Enfim, então hoje eu quero te ajudar a você aprender a falar. Como falar? Parla, ser vivo, parla. Um vídeo aqui muito antigo, eu nem vou lembrar qual que é o título dele, eu falo sobre isso. Quem maratonou meus vídeos deve lembrar disso, que eu falo fala, o silêncio que mata o amor, acho que é alguma coisa assim, tá na capa, né? Que é as pessoas que vão guardando, guardando e não falam, não se comunicam, tá? Então esse vídeo aqui, de certa maneira, ele vai contribuir, vai ser uma continuação um pouco desse vídeo que tá lá de trás, acho que ainda é nos 40 dias com bom senso, tá? Mas enfim, tá? O que importa é a gente poder falar aqui e falar sobre aprender a falar, tá? Mas antes que eu comece a falar igual a tracavé, não deixe você de clicar. Eu falo e você clica, beleza? Combinado? Clica aqui embaixo, me siga, dê like nesse vídeo aqui, liga a sineta também para receber todas as notificações. Eu sou o J. Borgognoni, criador da terapia do bom senso, e aqui no YouTube eu quero levar leveza, sinceridade, clareza interior e muito bom senso para a sua vida, tá bom? Então por isso fique comigo até o final, porque sempre quando eu analiso algum tema, eu trago algum ponto prático, inclusive nesse vídeo eu vou falar sobre 4 pontos práticos para você aprender a falar, tá bom? E se você quiser, comente, compartilhe, porque isso também ajuda demais no meu vídeo, tá? Então vamos lá. Por onde a gente começa? A maior forma de contato humano é a comunicação, a fala, conversar. Por quê? Porque a fala tem complexidades absurdas que os gestos não conseguem comportar, tá? Fala, minha senhora, Jota, e a linguagem de Libras? Ô, minha senhora, só tô aqui falando uma coisa. A linguagem de Libras se baseia também na comunicação verbal, que também é a comunicação escrita, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer é o quê? Por que que a nossa maior comunicação? Porque é algo que eu não preciso de nenhum subterfúgio. Eu posso simplesmente, a partir de mim mesmo, me comunicar com o outro e então falar o que eu estou pensando. E é visível que quanto mais o ser humano vai dominando a linguagem e a capacidade expressiva, mais ele vai conseguindo chegar mais, ele tem maior possibilidade de chegar próximo daquilo que ele quer ou dos seus desejos, né? Eu tenho aqui em casa o meu de 6, que é o Joaquim, meu filho de 6, meu filho de 3, que é o Inácio, e o meu filho de 5 meses. O Bentinho já está com 5 meses. 5 meses que é o Bentinho, certo? Joaquim, Inácio e o Bento. Eles têm nível de comunicação, obviamente. O Joaquim se comunica muito melhor. O Inácio marromeno. O Bento não se comunica. Então a gente percebe, é muito mais fácil entender o que o Joaquim quer e até conversar com ele, e é muito mais fácil ele diminuir a frustração dele, ele conseguir ter as confirmações das expectativas dele, do que com o Inácio, que tem 3 anos. E muito menos com o Bento, não é? Ou seja, quanto mais domínio da linguagem nós temos, mais fácil fica a gente conseguir expressar isso no nosso mundo interior. Acontece o quê? Na hora que a gente vai expressar o mundo interior, né, me vem aquela frase na cabeça: o inferno são os outros, porque às vezes a gente tem que depender do outro. E a gente, se a gente está nos comunicando, o que eu falo, o outro tem que entender. E muitas vezes o que eu falo, o outro não entende. Aí é um problema que a gente não vai falar aqui. Mas muitas vezes o que eu falo é ininteligível. A pessoa não consegue entender. Então o que está na minha cabeça não é o que está na cabeça do outro.
O que eu queria dizer não é exatamente o que eu disse. Aí vira uma zona, vira um caos. Principalmente hoje em dia, como eu disse no começo desse vídeo, quem tem 450 mil formas de você se comunicar. Você se comunica no Instagram, daí você se comunica, sei lá, no WhatsApp, você se comunica por áudio, você se comunica por meme, você se comunica por figurinha do WhatsApp, você se comunica por emoji, ou seja, cada vez mais o negócio vai ficando complicado. Parece que facilita, mas complica. Por que que complica? Porque quando a gente vai parar para pensar, a gente não parou para perceber exatamente o que a gente está falando. A gente não está prestando muita atenção no que a gente está falando. Tanto que eu compartilho muito meme da internet, né? Principalmente no meu Instagram, né? Tá aqui embaixo no Instagram, se quiser me siga lá. O que acontece é que muita gente, quando vai fazer um meme, escreve tudo errado, sem pontuação, sem porra nenhuma, entende? E aí a comunicação começa a ficar truncada. A comunicação começa a ficar truncada. Porque somando-se a isso, a gente não tem o domínio da linguagem, a gente não tem um desenvolvimento interior para conseguir dar nome para o que a gente sente, e a gente, pior, a gente é um bando de apressado que quer falar o mais rápido possível para falar, entende? Você quer vomitar as informações. E o outro que entenda, sabe? Então aí começa, entende? Começa a gerar tretas. Começa a gerar tretas. Quantas vezes no seu relacionamento você não falou algo que o outro respondeu já atravessado, você respondeu a resposta dele mais atravessada ainda e deu uma treta imensa? Pô, não entende nada que eu digo. Às vezes realmente você não entendeu nada, eu não entendi o que você disse. Então às vezes é difícil. Eu não sei se você tem esse costume no seu relacionamento, mas às vezes eu vou ter que falar assim, me pergunta de novo. Não, tá me tirando pra... Não dá pra começar. Então você pergunta qualquer coisa, e aí, vamos ou não vamos? O cara fala, vamos aonde? Porra, vamos aonde o quê? É todo dia isso o quê? É, que saco. Não sei se já teve briga dessa. Hein? Aí de repente a pessoa tá lá falando assim, sei lá, conversei com a minha mãe. E aí, deu treta? Por que que você sempre acha que dá treta? Não, só tô perguntando, era uma brincadeira sem graça. Atravessou. Entende? Aí vamos dar um exemplo. Tá lá a mãe brigando com a criança. Piá, não sei das quantas, bababá, bababá, babá. Daí o marido vai lá e fala, ô filho, eu escuto tua mãe, né? Porra, né? Por que que você tá falando frouxo assim? Você não me ajuda também? Você tinha que brigar com ele também? Falei, mas por que que eu tenho que brigar com ele também? Não, você também tinha que brigar. Porque daí você perde minha autoridade. Como é que eu tiro tua autoridade se eu tô confirmando com você? Brigou. Falta de comunicação. Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia? Entende? E falando em falta de comunicação, você percebeu que minha voz não melhorou ainda. Ela vai melhorar, vai chegar o dia, tá? Fique tranquilos. Mas acontece o quê? Então, aí, com essa fonte de treta armada, o que vai acontecer é o quê? A gente acaba nos perdendo e muitas vezes a gente acha que nossas ideias estão ruins, quando na verdade o que falta é a gente aprender a se expressar. Meu relacionamento tá muito ruim. Cara, olha, vai ser exagero aqui, mas que se lasque. 90% dos relacionamentos têm problema de comunicação. 90% dos relacionamentos têm problema de comunicação. Porque não consegue falar. Porque não consegue se expressar, é a hora errada, enfim, esse tipo de coisa. Mas enfim, acho que vocês entenderam o quanto isso pode ser ruim na sua vida. E mais, o quanto isso pode acabar gerando em você a sensação de que você é muito ruim, que você é uma pessoa que sente errado, que pensa errado, quando na verdade você só se expressa errado. Suas ideias são boas. Muitas vezes em consultório eu vejo isso. O paciente chega, eu tenho que ajudar ele a se expressar melhor do que ele está querendo dizer, aí ele consegue dizer melhor, aí ele consegue entender, e muitas vezes eu tenho que avaliar e julgar, analisar o que o outro lado disse para ela. Meu marido disse tal coisa, eu fiquei nervosa, mas pera lá, o que que teu marido quis dizer? Isso, aquilo outro, blá, blá, blá. O que que você acha? Isso, eu acho aquilo outro. Mas será que não é de outro jeito? Será que ele não tá querendo dizer outra coisa? Aí fica a pessoa assim, eu não tinha pensado nisso. Então essa comunicação é muito ruim. Então hoje eu quero te ajudar a você falar direito, tá bom? São 4 passos. Vamos lá? Vamos lá? Primeiro passo. O primeiro passo ele parece meio ridículo, mas ele é muito necessário. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Tem gente que a boca vai mais rápido que a cabeça. Tem gente que piscou, falou, velho. Ou então ficou irritado, a irritação vem virar uma metralhadora. Ou então tem alguma situação
que quer falar alguma coisa, quer contribuir, não elaborou direito as ideias na cabeça. Fica parecendo o Michael Scott. Você conhece o Michael Scott? Pois você deveria. Vá assistir The Office, do começo ao fim. Michael Scott, naquele clássico momento em que ele olha para a câmera e fala: tem vezes que eu começo uma frase, eu só espero que ela termine, porque eu não sei onde ela vai acabar. O cara começa a frase sem saber onde vai acabar. Então, às vezes, você entra nesse clima Michael Scott. Pensa antes de falar. Quantas vezes em consultório eu não vejo o paciente meu falando assim, é que eu não pensei para falar. Quando eu vi, já falei tudo. Então, a primeira coisa para você falar é, antes de falar, pensar. Parece ridículo, mas comece a fazer esse exercício. Em tudo aquilo que você está conversando, principalmente com a esposa, com filhos, com colegas de trabalho, pessoas do cotidiano. A pessoa falou alguma coisa, para, cara, um segundo e pensa, o que é que eu vou dizer? Vou falar assim. Começa a fazer isso. Em consultório, eu vou dar um exemplo. Eu tive que aprender com o tempo. Muitas vezes eu estou atendendo o paciente faz uma pausa, natural, faz uma pausa. Ele fala alguma coisa e faz uma pausa. Antigamente eu atropelava o paciente, falava em cima do paciente. Hoje em dia eu comecei a aprender o timing de cada paciente, porque cada paciente tem um timing, né? Um timing, ou seja, ele falou uma coisa, ele está refletindo, aí ele volta a conversar. E muitas vezes a gente atropela. A gente sai atropelando. E aí, meus queridos e minhas queridas, sanguíneos, meu coração, gente, como que a gente faz isso? Como a gente faz isso com uma frequência muito grande? A gente, nossa senhora, a gente tem mais boca do que cabeça, né, gente? Sai falando, 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 falando. E muitas vezes a gente começa a falar porque a gente tá nervoso e a gente percebe, a gente quer ocupar o tempo e o outro não tá falando nada, a reação do outro não tá legal. E eu vou emendando assunto. Meu Deus do céu, gente. A gente não pensa para falar. Não pensa. Então, a primeira coisa, pensa para falar, tá bom? Segunda coisa, o local, o momento para falar é muito importante. Não é qualquer hora que é para falar qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente sai tirando na rajada, como diz uma paciente minha, sai tirando a rajada, sai tirando qualquer coisa. A hora errada, entendeu? Aquela clássica briga do casal que começa a discutir indo para um casamento. Vai borrar a maquiagem da mulher, vão chegar lá indisposto, é uma merda, entendeu? Esse clássico caso do eu quero conversar com meu marido às 11h15 da noite, resolver um problema, fica até às 2 da manhã, porque os dois estão cansados, e quanto mais cansado a gente tá, pior é a nossa comunicação, entende? Esse dia mesmo eu tava conversando com a Paula, eu acho que enchi o saco dela, foi hoje, eu acho. Ela falou um negócio atravessado, eu fiquei meio puto, depois escrevi. Ela falou assim, a gente tá cansado, eu não vou mais render nisso daqui. Para de falar, ela me escreveu. Eu concordei. Desculpa, gente. Dá até uma tosse. É que eu concordei porque ela tá certa. Os dois estão cansados, não vai render em celular. Ai, que merda, por que eu fui fazer um troço desse? Enfim. Então, se a primeira coisa é pense antes de falar, a segunda coisa é pense aonde você vai falar e quando você vai falar. Eu já falei para umas pessoas, né? Por eu ser católico e ter uma banda que era meio alternativa, então às vezes já vinham me pegar no meu pé. Aí eu comecei a aprender a inviabilizar conversas. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso um dia. Mas a principal tática é o quê? Eu tava no fumódromo lá, no lugar que a gente foi ver umas bandas, chegou um amigo meu e falou, essas horas um católico fumando. Eu olhei pra ele e falei, me diga aí os 7 mandamentos, os 10 mandamentos, 7 pecados capitais, os últimos 3 papas, entende? E me recita aí pelo menos o creio do começo ao fim. E o cara olhou pra mim e falou, porra, não sei nada disso. Eu falei, então o que que você não sabe porra nenhuma do catolicismo? O que que tu quer encher o saco meu aqui às 1h30 da manhã, meu? Vai a merda. Vai. Ou seja, eu inviabilizei a conversa, né? O que acontece é o quê? Muitas vezes a gente tem que aprender a inviabilizar a conversa antes mesmo que ela comece. Você tem que olhar e falar, puta, agora não vai dar. Agora não vai dar. O exemplo que eu sempre dou. Você quer falar e quer ser compreendida, minha filha, meu filho, depois do chamego, depois do amor, né? Depois do prazer, como diria Alexandre Pires, fica dentro do meu peito, sente sempre uma saudade. Ou seja, depois do prazer que dá para conversar, minha gente. E às vezes a gente perde essa habilidade de descobrir o local. Então, para você falar direito, a primeira coisa é pense antes de falar. Segundo, qual é o local?
qual é o momento que você vai falar com a pessoa, tá bom? Terceira coisa, se você não quer brigar com a pessoa ao dar um esporro, seja amigável, amenize a situação. Uma coisa que eu falo muito pra vocês aqui é o faz sentido pra você. Eu até gravei um vídeo, tá? Faz sentido pra você? É uma pergunta muito interessante. Você fala um negócio e fala, faz sentido pra você? Olha, antes de começar, eu tenho a sensação de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Faz sentido pra você? Me corrija se eu estiver errado, blá, 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 blá. Faz sentido? Não faz sentido? Acertei, errei? O que você acha? Não sei. Posso estar enganado. Mas às vezes eu penso em tal coisa. Você acha que tá certo? Você acha que não tá certo? Dá uma amenizada. Porque às vezes a gente chega categórico, entendeu? Ah, você não fez porque você não quis. Às vezes dá a sensação que você não quer fazer tal coisa. Faz sentido? Então dá uma amenizada. Seja mais amigável, seja mais bacana, seja mais legal. Entende? Eu sei que você é capaz de fazer isso. Então quando a gente dá uma amenizada, o outro tem uma tendência a escutar melhor. Eu realmente utilizo o faz sentido para você em consultório. E eu sempre falo para meus pacientes, quando eu faço essa pergunta, não é uma pergunta retórica. Eu quero que você me escute como um profissional que está trazendo uma hipótese, mas é uma hipótese. Então, muitas vezes eu levanto hipóteses de análise de alguma situação e pergunto, faz sentido para você? Eu analiso lá, ó, quando você fala, me lembra tua mãe, lembra teu pai, faz sentido para você? Às vezes levanto hipóteses práticas. Por que você não faz tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você acha que faz sentido? Você faria tal coisa? Ou seja, muitas vezes esse tipo de coisa ajuda muito, entende? Ajuda muito o outro a se sentir respeitado na opinião dele. Porque se você chega e fala, sujeito, você tem que fazer assim, assim, assado. Fica uma imposição, né? Fica uma imposição. Pá! Você tá fazendo assim, assim, assado. Eu vejo que você faz isso. Blá, blá. Olha, me parece que você é isso, aquilo, assado. Eu sinto que você é isso, aquilo, assado. Faz sentido pra você? Ou eu tô aqui exagerando? Entende? Dá uma amenizada. Fala. E a última coisa, que é o quarto ponto aqui, confirme se o outro entendeu. Confirme se o outro entendeu. Deixa eu tomar meu chá aqui, calma aí. Chá de gengibre com limão. Bom, né? Mas vamos lá. O quarto ponto aqui é confirme se o outro entendeu. Você tem que chegar pro outro e falar assim, você entendeu? Não de forma chata, né? Repita o que eu disse, né, senhora? Puta que chatice. Você entendeu? Então me fala o que eu falei. Ai, que troço chato. Chato. Não é isso. É só você perguntar mesmo, assim. Me fiz claro, entende? Deu pra entender? É uma forma de amenizar, mas também confirmar com o outro. E quando o outro começar a falar, você fala, tá, não é bem isso. Deixa eu ver se eu consigo me expressar de novo. Isso é uma conversa adulta, entende? Você pensa antes de falar, você presta atenção no local, no momento, você ameniza, você tenta ser amigável, entende? E você confirma com o outro se o outro entendeu. E se o outro não entendeu, não, eu tô aqui para tentar te explicar. Ficou claro? Não, talvez não seja bem isso. Deixa eu pensar num outro jeito que eu possa te falar. E aí você fala de novo. Porque o que acontece, minha gente, se a gente não aprender a falar, que é um dos instrumentos importantíssimos para a gente expressar a nossa realidade, cara, onde é que a gente vai chegar, entende? Onde é que a gente vai chegar? E eu falo para vocês, eu passo o dia inteiro falando, porque eu tô atendendo pacientes e eu tô aqui com vocês gravando esses vídeos, não é mesmo? Agora me diga, imagine se quando eu vou gravar vídeo, minhas ideias não tivessem começo, meio e fim, entende? Quando eu fosse explicar alguma ideia, não ficasse claro, você acha que eu conseguiria ter algum tipo de pessoa confiaria no que eu ia estar dizendo? Não, não. Mas você pode ver no meu canal. Tem vários vídeos que eu tô aqui tentando me expressar. Às vezes eu sei que tem vídeo que eu dou uma escorregada. Tem vezes que eu gravo meio cansado, né? Não é só a voz cansada. Às vezes eu tô meio cansado, a ideia não chega, sabe? E esse é um problema de quem trabalha atendendo pessoas ou então com comunicação. Às vezes a gente tá meio cansado, você vê o que você tinha que falar e você não consegue chegar lá, sabe? É bem estranho, pra falar a verdade. Mas o que acontece é que às vezes acontece isso. Mas quanto mais você vai se comunicando e vai pensando nesses pontos, melhor é. Por isso que toda vez que eu vou gravar um vídeo, tem um roteiro aqui. Pense antes de falar. O local é importante. No meu caso aqui na internet, né, tem um cenário, tem uma qualidade de som, coisa e tal.
né? A luz, é importante isso, e o horário que eu publico é importante, né? Amenize, seja amigável. Você vê, eu faço meme, eu trago leveza, eu canto pagode 90 sem parar. Ou seja, eu tento trazer alguma coisa aqui para não ser tão taxativo. E por último, eu sempre confirmo, vocês entenderam? Eu não fico perguntando para vocês, faz sentido para vocês? Comenta aqui embaixo para mim, coisa e tal. Ou seja, uma das formas para falar aqui, para eu conseguir me expressar com vocês, é seguir esse roteiro aqui. Eu não estou longe desse roteiro. E é o que eu tento fazer na minha casa. Então pense aí na sua vida, meu ser vivo. Pense aí qual que é o seu erro. Você não está pensando antes de falar, ou você pensa, mas fala na hora, no momento errado. Timing muito errado. Segundo, você não é amigável, você não ameniza a comunicação, né? E segundo, não. Terceiro. E quarto, você nunca confirma com o outro se ele entendeu. E você, assim, falei. Se não falei, que se lasque, entendeu? Sabe? Falei, não falei pra você decorar, meu amigo. Falei uma vez. Ou seja, você não tem disposição nenhuma de confirmar ou fazer a comunicação ser mais justa. A comunicação ser mais clara, no caso, tá? Enfim, pense nesses 4 pontos e pense como você vem se comunicando. Se é a sua comunicação, né? Você pode falar, o outro não me entende, o outro é muito ruim de compreensão. Beleza, mas vamos assumir responsabilidade para você. O outro talvez não esteja assistindo esse vídeo. Quem está assistindo esse vídeo é você. Então, o que você pode fazer para melhorar a sua comunicação? Principalmente a sua forma de falar. Tá bom? É isso, meus caros. Eu encerro aqui esse vídeo. Até porque a voz também já está indo para os coqueiros, não é mesmo? Mas pense nisso. Aprender a falar como você vai falar, como você não vai falar, tá? Enfim, é isso, meus caros. Eu tenho agora 3 recadinhos. O primeiro recado é o quê? Os podcasts do Bom Senso vão voltar. Olha lá, meus caros, podcasts do Bom Senso vão voltar, tá? Então eu vou começar a fazer lives aqui nesse perfil. Então fique atento, eu ainda não sei direito qual data que vai ser, mas eu acredito que vai ser quarta-feira, meio-dia, tá? Eu não sei quando sai esse vídeo, mas no vídeo que sai a semana que sai esse vídeo aqui, certamente vai ter uma live, então fique atento, tá? Fique atento principalmente ao meu Instagram, que é aqui embaixo, tá? Ou então fique atento aqui na legenda, eu vou escrever aqui embaixo quando que vai estrear de novo aí o podcast com bom senso, né? Normalmente são lives de mais ou menos 1 hora que eu faço meio-dia analisando um filme, mas eu vou pensar aqui como é que vai ser, mas em breve eu vou estar aqui fazendo lives, tá? Segundo recado, se você está com dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, coisa e tal, se você também quer dar nome, melhorar isso que você está sentindo, você pode marcar um horário comigo, tá? Eu sou psicólogo, então aqui embaixo tem marque um horário comigo. E aí você pode marcar um horário de uma sessão de terapia ou então de 1 hora e meia com atendimento pontual, tá? Então clica aqui embaixo, conversa com a minha assistente, que é a Paula, e ela vai te explicar tudo, tá? E a terceira coisa, faça a palavra do bom senso chegar às corações que precisam, tá? Se fez sentido para você, comente aqui embaixo também. Faltou alguma coisa? Faltou algo para eu falar aqui? Tem alguma coisa no aprender a falar que eu não me expressei direito aqui? Então fale aqui para mim, tá bom? Enfim, é isso. Compartilhe a palavra do bom senso aos corações que precisam e a gente volta com eu falando muito mais e quem sabe você falando melhor também, não é mesmo? No próximo vídeo. É isso, meus caros. Muito obrigado. A gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau.